Olá, querido amigo, querida amiga, que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós. Chegamos à última aula do curso Profecias para o Tempo do Fim. E hoje faremos um resumo de tudo aquilo que nós estudamos, das 14 aulas e dos 12 capítulos do livro do profeta Daniel. Como de costume, antes de nós estudarmos a palavra, nós devemos buscar ao Senhor sempre em oração. Eu te convido, onde você está, que neste momento você feche seus olhos, eleve seu pensamento até o trono de graça de Deus e vamos falar com o nosso bom Criador. Oremos. Santo e eterno e amado e bom Deus, bom Pai Celestial, neste momento queremos te agradecer por estar conosco, ó Senhor, durante todo o decorrer deste curso. Queremos te pedir, ó Pai, que tu venha derramar bênçãos sobre cada um de nós. Que nós possamos colocar o estudo da tua palavra, ó Senhor, como prioridade em nossas vidas. Tuas bênçãos te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Bem, meus queridos, durante todo o decorrer deste curso, nós utilizamos a corrente de interpretação teológica do historicismo, onde os fatos históricos, eles comprovam a veracidade das profecias bíblicas. Para nós iniciarmos, eu te convido a você abrir a sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 1, versículo 1, que diz assim: No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Bem, gente, por volta do ano 605 a.C., Nabucodonosor, o imperador da Babilônia, ele sitia Jerusalém. E ele leva muitas pessoas como escravos. E entre os cativos estava Daniel. Então, por volta do ano 600, quando Daniel estava ali em Babilônia, ele escreve o livro que leva o seu nome. E o interessante é que o livro de Daniel, ele é escrito em duas línguas. Ele é escrito em hebraico e escrito em aramaico. Do capítulo 1 de Daniel até o capítulo 2, na primeira parte do verso 4, é escrito em hebraico. A segunda parte do verso 4 até todo o capítulo 7, Daniel escreve em aramaico. Aí quando inicia o capítulo 8 até o final do livro, do capítulo 12, Daniel volta novamente a escrever em hebraico. E o livro de Daniel, ele traz uma parte histórica e uma parte profética. Do capítulo 1 até o capítulo 6 é a parte histórica do livro. Só que nessa parte histórica, ali contém uma profecia. E do capítulo 7 até o final do livro, do capítulo 12, ali é a parte profética. Porém, ali também tem uma história no meio das profecias. Gente, o livro de Daniel, as profecias são tão precisas que teve muitos críticos que falaram que não foi Daniel que escreveu, foi alguém que escreveu depois que todos esses eventos aconteceram. Porque é muito precisa, tudo que Daniel escreveu aconteceu. E em latim, esse termo é utilizado como vaticinius ex eventus, que quer dizer profecia após o evento. Eles falam que a profecia aconteceu, ele escreveu a profecia após todos os eventos terem ocorrido. Mas nós sabemos, gente, que a palavra de Deus é inspirada. Homens santos ali escreveram a palavra de Deus através da inspiração. O Espírito Santo esteve com eles e ali eles colocaram em prática. Então, nós devemos acreditar fielmente que Deus inspirou este homem chamado Daniel a escrever este livro maravilhoso, no qual aponta para o tempo do fim e nos deixa aqui tantos ensinamentos, não é isso? Passando aqui para o capítulo 2, o rei da Babilônia, ele teve um sonho, e ele sonha com uma grande estátua. E essa estátua, ela tinha a cabeça de ouro, essa estátua, ela tinha os peitos e os braços de prata, ela tinha o ventre de bronze, e ela tinha as pernas de ferro. Daniel interpreta este sonho para o rei. E aí entram as nações. Nós sabemos que cada parte dessa estátua, a primeira, como foi estudada, representa a Babilônia, a segunda, os medos persas, a terceira, a Grécia, e a quarta é Roma. Através da interpretação deste sonho, Daniel é colocado pelo rei como governador de toda a província da Babilônia. Quando chegamos no capítulo 3, o rei ali ergue uma grande estátua
e ele ordena que todas as pessoas adorassem aquela estátua. E aí entra em contexto os 3 companheiros de Daniel, que tinham sido trazidos de Jerusalém cativos juntamente com Daniel. São eles Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles, por ser servo do Senhor, por ter grande fidelidade ao Criador, eles não se ajoelham perante aquela estátua, eles não adoram aquela imagem. E devido a esse ato, eles são condenados à morte. Eles são condenados a ser lançados numa fornalha de fogo ardente. Porém, ali Deus, ele interviu e grande livramento foi operado naquele dia. Quando chegamos no capítulo 4, ali mostramos que o rei, esse grande sonhador, novamente ele teve um sonho. E ali o rei da Babilônia, Nabucodonosor, ele sonha uma grande árvore, que essa árvore é cortada, porém o seu caule ele é acorrentada aqui ainda no solo. E assim, novamente, Daniel entra em ação. Daniel, ele revela o sonho para o rei. E ele explica que o rei, que devido à sua exaltação, o rei, ele perderia o trono no qual ele fazia parte. Devido a toda essa exaltação, um decreto tinha sido enviado contra o rei. E agora o rei foi rebaixado de governador da maior nação existente. Agora o rei ele seria rebaixado a uma fera selvagem irracional. O rei, nós conhecemos a história, que ele viveu entre os animais ali durante 7 anos como um animal irracional. Porém, no final dos 7 anos, ele retorna à razão e ali ele volta novamente para o trono. E ali ele aceita e ele declara ao Deus Todo-Poderoso, ao Eterno, como soberano. Chegamos ao capítulo 5. E agora o rei da Babilônia é o neto de Nabucodonosor. Agora o rei é o rei Belsazar. Belsazar, ele dá uma grande festa com muita orgia e ali diante de toda a bebedeira, ele manda trazer os utensílios da casa de Deus, que o seu avô Nabucodonosor trouxe de Jerusalém. E ali acontece que surge do nada uma mão escrevendo uma frase na parede. O rei teme tudo aquilo e naquele momento chamam novamente Daniel para interpretar todo aquele evento. E Daniel agora já é um idoso. E Daniel, quando chega para conversar ali com o rei, ele explica que aquelas palavras eram um decreto de morte contra o rei. E o que acontece? Naquela mesma noite, o exército dos medos persas invadem Babilônia e matam o rei. Chegamos agora no capítulo 6. E no capítulo 6, agora aqui, o rei Dario, o rei dos medos persas, devido a tudo que Daniel fez, devido a toda a sua fidelidade, devido à capacidade que Daniel tinha, ele coloca Daniel como uma das maiores autoridades do seu reino. E isso causa grande ciúme aos governadores. E os governadores começam a se juntar e tramam ali uma armadilha para Daniel. E através de muitas mentiras, eles conseguem levar para o rei que Daniel está desobedecendo um decreto dos medos persas. O rei, sem ter muita coisa para fazer, condena Daniel à morte. Daniel é lançado dentro de uma cova com muitos leões. Porém, Deus envia o seu anjo que ali fecha a boca dos leões. O rei Dario fica maravilhado com tudo aquilo que ele vê e passa a reverenciar ao Deus Todo-Poderoso. Chegamos ao capítulo 7. E no capítulo 7, o profeta tem uma visão dos 4 animais. E esses 4 animais representam 4 nações. São aquelas mesmas nações do capítulo 2, no qual Nabucodonosor teve o sonho da estátua, que Daniel assim interpretou o sonho. Então, esses 4 animais são as mesmas 4 nações, ou seja, Babilônia, Medos Persas, Grécia e Roma. E, gente, o interessante também é que agora essa profecia, praticamente a mesma profecia do capítulo 2, mas agora ela traz mais detalhes. Ela traz tantos detalhes dessa profecia que nos mostra que através de tudo isso tinha algo mais, ou seja, a profecia ela continuava, porque ali o último animal que Daniel aqui fala,
que também é aquele reino lá da estátua, o reino de ferro, ali representava um grande poder. E este poder, no futuro, iria devastar muitas nações e também iria perseguir todos os servos do Deus Todo-Poderoso. O povo de Deus iria ser perseguido por esse grande poder. Quando chegamos no capítulo 8, surge a visão de um carneiro e de um bode. Agora, praticamente, Babilônia já não é mais falada aqui no livro. Quem entra aqui agora, a partir dos medos-persas em diante. E esse carneiro, esse bode, o carneiro representava os medos-persas e o bode representa a Grécia. E o interessante também é que aqui a profecia ela fica cada vez mais detalhada. E nesse detalhe todo que traz aqui a profecia, mostra que dessa nação que é a Grécia, dali surgiria o quê? Um dos ventos, ou seja, uma daquelas nações iria surgir um grande poder. E esse poder, ele perseguiria muito o povo de Deus por um período assim muito grande. Aí entra o período da profecia dos 2.300 anos. E esse período de 2.300 anos, no qual teve seu início no ano 457 a.C., com a saída da ordem para assim restaurar e edificar Jerusalém. E ela termina no ano de 1844. Quando chegamos no capítulo 9 do livro de Daniel, aqui ela esclarece com precisão tudo que estudamos aqui no capítulo 8. Essa profecia de 2.300 anos, essa profecia ela é explicada assim, com grande precisão, no capítulo 9, no qual ele puxa assim, um gráfico e através de todos os eventos se comprova que a profecia ela encerra no ano 1844. Só que dentro dessa profecia é arrancada outra profecia, que é a do tempo de graça dos judeus. Aqui nos mostra que os judeus teriam 490 anos como tempo de graça, que é a chamada profecia das 70 semanas de Daniel. Chegamos no capítulo 10, no qual estudamos a respeito do jejum de Daniel, onde Daniel passava a chorar, a orar e a jejuar durante 3 semanas. O que estava acontecendo? Um grande conflito, porque naquele momento se esperava que Ciro assinasse o decreto para que o povo retornasse para Jerusalém. Porém, Satanás não queria que Ciro assinasse, e ali estava fazendo com que Ciro não assinasse. Então veio o anjo Gabriel e inicia aquele conflito com Satanás. Daniel, no meio daquele conflito, ele passa a jejuar durante 3 semanas. E isso chama-se o jejum de Daniel. E quando não se via fim àquele conflito, vem Jesus Cristo e assim resolve todo o conflito. E Ciro assina o decreto e a oração do profeta ali é ouvida. Chegamos no capítulo 11. E o capítulo 11, gente, os eruditos dizem que é o capítulo mais difícil de se compreender. É o capítulo que mais intriga eles. Então é um capítulo que eles têm assim grande dificuldade. E realmente, quando nós lemos o capítulo, ainda estamos o quê? Ainda estamos em fase de aprendizagem. Nessa fase de aprendizagem deste capítulo 11, nós percebemos que é algo assim bastante, mas bastante complexo. Mas o que nos mostra nesse capítulo, no capítulo 11, é uma guerra entre 2 reis. E esses 2 reis que mostra aqui que eles estão em guerra é o rei do sul e o rei do norte. E o interessante é que esses 2 reis, eles surgem lá da Grécia. Quando a Grécia ali se mostra que tinham 4 ventos, ou seja, 4 generais, que ali cada um deles assume uma nação, de uma delas, lá do reino do norte, surge um poder grandioso, um poder que iria, no futuro, derrotar a Grécia e também que esse poder, ele iria perseguir muito o povo de Deus. Era um poder que ele passou primeiramente a agir de forma horizontal, destruindo as nações vizinhas, só que depois ele passou a agir de forma vertical, ou seja, atingindo o trono de graça de Deus, magoando os santos e assim perseguindo os servos do Senhor. Só que a profecia nos mostra que levantaria homens de valores, homens que não se compram, que não se vendem, homens de honra que iriam se levantar.
que iria enfrentar esse grande poder e que não iria deixar a luz do Evangelho se apagar. E essa luz seria levada a muitas e muitas nações. Chegamos agora no último capítulo, no capítulo 12 do livro de Daniel, no qual tem como tema o tempo do fim. E no capítulo 12, sobre o tempo do fim, nos mostra que surgirá um tempo de grande perseguição do povo de Deus. O povo de Deus será perseguido de uma maneira tão grande, no qual nunca mais haverá aquele momento de perseguição. Porém, Jesus Cristo virá ao nosso encontro e ali nos livrará, porque Jesus estará do nosso lado. Jesus virá ao nosso favor. Gente, isso ocorrerá quando estiver bem perto da volta de Cristo. Mas o que nós percebemos é que as profecias do livro de Daniel apontavam para o futuro, apontavam para algo muito distante. E o interessante é que aquele livro ele foi selado. Foi pedido para que Daniel selasse aquele livro, ou seja, ele fosse fechado. Ele não podia ser interpretado na época de Daniel, aquela visão profética. Mas apontava para um tempo do fim, no qual ele seria interpretado, no qual o saber se multiplicaria. E as pessoas ali, através do poder do Espírito Santo, iriam interpretar esse livro. Então, qual esse ano? Quando nós estudamos o livro do profeta, nós percebemos que através das profecias bíblicas, que o tempo do fim, ele teria o seu início no final da supremacia papal. Ou seja, esse poder que eu expliquei aqui, que perseguiu os santos, que durante a Idade Média, que foi a Idade das Trevas, perseguiu tantas pessoas, levando tantos à morte, para que eles não pregassem o Evangelho, que entrou em ação em homens santos, que foram os reformadores, homens que deram suas vidas pelo Evangelho. Então, aqui nos mostra que o final desse período de supremacia papal, ele encerra no ano 1798. E a partir desse período, homens santos, buscando pelo Espírito Santo, passaram a interpretar este livro maravilhoso. Vamos agora novamente para o livro de Daniel, agora o último capítulo e o último versículo. No início do estudo, nós abrimos a Bíblia no livro de Daniel, no primeiro capítulo e no primeiro versículo. E agora, como estamos encerrando, vamos para o último capítulo e o último versículo, que diz assim: Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás, e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Gente, as profecias de Daniel é algo assim realmente maravilhoso e é algo complexo. É algo que nos edifica. Aqui, após tudo que o profeta fez, depois do profeta ter trazido essas profecias e ter lançado para que nós possamos assim cada vez mais buscar por entendimento, aqui a palavra de Deus fala que Daniel descansou. Aqui Daniel morreu, farto de dias, bem velhinho. Daniel não chegou a retornar para Jerusalém, porque era um caminho muito longo e Daniel não suportaria o caminho de volta. Porém, Daniel morre ali aonde ele foi levado como escravo. Daniel ele morre em Babilônia. Mas a promessa aqui é fiel. A promessa do Senhor é que Daniel ali e descansaria o descanso, o sono da morte. Daniel hoje ele está no pó da terra descansando. Mas um dia, quando Jesus Cristo voltar nas nuvens do céu com poder e grande glória, Daniel ele vai ressuscitar. E quando Daniel ressuscitar, ele vai se encontrar com o Senhor nos ares. Daniel vai ser aquela classe de pessoas dos que ressuscitarão primeiro. E quando ele se encontrar com o Senhor, ali ele vai receber a sua herança. E quando nós nos encontrarmos com Daniel lá no céu, nós vamos poder chegar até ele e agradecer por tudo que ele fez por nós, por tudo que ele colocou no seu livro. Algo assim maravilhoso que fez parte da nossa santificação espiritual. Gente, assim como Daniel, assim como ele interpretou a profecia bíblica para Nabucodonosor, nós, hoje, nós temos o dever de interpretar essas palavras a todas aquelas pessoas que não conhecem. Eu acredito que você que fez esse curso bíblico, Profecias para o Tempo do Fim, você com certeza passou a entender esse livro de grande importância. Então, se você entendeu, então comece a levar para mais pessoas,
Assim como Daniel interpretou para o rei, interprete ele para as outras pessoas. Essa é a nossa função. Nós devemos pregar o Evangelho. Nós devemos levar a palavra de Deus para todos aqueles que estão necessitados. Então, que nós possamos pregar a palavra de Deus para todos aqueles que precisam. E o interessante, gente, é que através dessa aula de hoje, qual foi o meu intuito? A palavra de Deus fala que nós somos sal. Nós somos o sal da terra. E o que é que o sal causa? Quando a gente come sal? Sede. Por isso, gente, através dessa aula eu espero ter causado em você a sede. Porém, essa sede é a sede de conhecer mais o Evangelho. A sede de conhecer mais as profecias bíblicas. Então, o meu pedido e o meu desejo é que você reveja todo esse curso novamente, refaça ele. As aulas estão todas aí no YouTube. Então, comece novamente, vá para a aula 1, para a aula 2, reveja todas elas. Tiver alguma dúvida, retorne à aula e faça novamente. Porque, com certeza, nós nos aprimorando nas profecias bíblicas será um grande divisor de águas nas nossas vidas, quando Jesus estiver bem perto de voltar e os eventos escatológicos começarem a acontecer. Então, que Deus te abençoe e que se essa aula foi relevante para você, se esse curso todo foi relevante, eu te peço, querido amigo, querida amiga, que neste momento faça o seguinte, se inscreva em nosso canal e compartilhe com aquelas pessoas que você tem o desejo que elas conheçam também as profecias bíblicas. Espero que você tenha gostado deste curso e que o meu desejo é que o eterno e poderoso Deus continue te abençoando, você e toda a tua família ricamente. E como eu sempre encerro todas as aulas, sempre com a mesma frase. E agora não será diferente. Que Deus te abençoe e que o eterno Deus possa se fazer presente na tua vida. E que você possa buscar ao Senhor e escolher a Jesus.